Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção. Tá vendo esse kit maravilhoso com o irresistível perfume Florata delicioso, mais o creme hidratante corporal que você está mostrando? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o fim. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de me separar. Fazia 1 mês e meio, talvez nem isso. Tinha passado uns dias na casa do meu irmão, até que consegui alugar uma casa. Apesar de ter um casal de filhos com a minha ex-esposa, nosso casamento não resistiu. Foi muita briga, muito desentendimento. Acabei encontrando aquela casa, assim, meio por acaso. Lembro que eu tinha ido ver uma outra casa ali mesmo, naquela rua. Inclusive não gostei muito, enfim, porque a disposição dos cômodos. E na volta, acabei passando justamente na frente dessa outra, que também tinha aquela plaquinha de alugas. No fim, conversei com o proprietário e acabei fechando o acordo com ele. Lembro que mudei no sábado, só que esqueci de tirar a placa de alugas. E no fim, acabou acontecendo uma coisa que poderia naturalmente acontecer, né? Com aquela placa ali na parede da casa, no dia seguinte, um domingo, escutei alguém batendo palmas lá na frente. Era uma senhora e uma moça assim dos seus 20, 22 anos. Fui lá ver o que elas queriam e foi justamente a moça que toda sorridente perguntou: boa tarde, escuta, a gente queria saber da casa, tá para alugar ainda, né? Olha, se você está falando dessa casa aqui, infelizmente não está mais para alugar, não. É que eu acabei de alugar e me mudei ontem, acabei esquecendo a placa. Desculpa. Não, tudo bem, é que deu para ver que ela ficou muito frustrada. Em vez de simplesmente encerrar a conversa, né, por ali, e despachar as duas, sei lá por quê, fiquei puxando assunto. E até comentei com elas daquela outra casa, ali mesmo naquela rua, que também estava para alugar. Elas agradeceram e falaram que iriam dar uma olhada. Enfim, elas se foram, eu entrei e juro, pensei que tudo fosse ficar por isso mesmo, que nunca mais fosse ver aquela moça de volta. Só que, para minha surpresa, tempos depois, acredito que umas 2 semanas depois, um domingo, eu ali tentando consertar a trava do portão, que tinha enguiçado, as duas passaram assim novamente, bem ali na calçada. Eu as reconheci no mesmo instante. E elas também lembraram de mim. Detalhe, dessa vez tinha uma menininha junto, aparecendo. Dessa vez tinha também uma menininha junto com elas, aparentando uns 4, 5 anos. Eu então as cumprimentei. E elas retribuíram o cumprimento. E como sempre fui um cara assim, muito conversador, perguntei se tinha dado certo aquela outra casa que eu tinha indicado. E a moça respondeu que sim, que tinham alugado. E mais do que isso, agradeceu pela indicação. Sabe, ela falou aquilo e sorriu. E que sorriso lindo, meu Deus. A senhora, que devia ser mãe dela, pelo menos foi isso o que eu deduzi, também agradeceu e as 3 seguiram o caminho. Ela, a senhora, a moça e a criança. Fiquei ali me perguntando se aquela menina era filha da mulher mais jovem. E só podia ser, né? Mãe, filha e neta. Enfim, acabou ficando por aí. Às vezes, eu ia buscar meus filhos para passarem o domingo ali comigo, e foi numa dessas vezes que novamente acabei vendo aquela moça. As crianças estavam ali
Eu lembro que fui até o mercado comprar algumas coisas que faltavam para a gente almoçar. E adivinha quem acabei encontrando de novo? Aquela mesma moça, cujo nome, aliás, eu ainda nem sabia. Acabei me aproximando e puxando conversa. Contei que meus filhos estavam em casa, que iam passar o dia todo comigo, e nessa hora ela ficou surpresa. Nossa, quer dizer então que você é separado? Ou seja, você mora sozinho nessa casa? Confirmei e já aproveitei para me apresentar. Ela falou depois que também era separada e também tinha uma filha. Justamente, pelo menos foi o que eu pensei, justamente aquela menininha que eu vi junto com ela naquele dia, quando as três passaram ali diante da minha casa. Olha, nesse dia, a gente conversou um monte, incrível. Dava até a impressão de que nos conhecíamos há muito tempo. Ela me contou que também tinha se separado não fazia muito. Aliás, tinha se separado justamente naquela semana em que passou lá em casa, para saber se já tinha sido alugado a minha casa. Olha, naquele pouco tempo que ficamos ali de conversa, deu para sentir que ela era uma simpatia de pessoa. Sem contar que era bonita. Tão delicada, assim, o cabelo liso até os ombros, os olhos castanhos, meio amendoados. Enquanto ela falava, eu fiquei prestando atenção nos seus lábios. O movimento da sua boca chegava a me hipnotizar. Como eu tinha ido ao mercado a pé, a gente acabou indo embora junto. E ainda ficamos ali diante do meu portão conversando mais um pouco. Olha, fiquei morrendo de vontade de pedir o seu telefone. Mas sei lá, fiquei meio receoso. Ela tinha dito que havia se separado não fazia muito, então de repente não quis atravessar o samba, como se diz. A gente então se despediu, eu entrei e ela seguiu o seu caminho. Sabe, eu ainda fiquei ali no portão, olhando aquela moça se afastar. Parecia que estava desfilando numa passarela. Na verdade, fiquei o dia todo com aquele sorriso no pensamento. Não era sempre que a gente se via. Às vezes, passavam semanas sem a gente se encontrar. Até porque isso só acontecia quando ela passava ali na frente da minha casa. Eu não sabia dos seus horários, que horas que ela saía para trabalhar, que horas voltava. Mas sempre que acontecia da gente se ver, sempre parávamos para conversar pelo menos um pouco. Até que um sábado, lembro que tinha saído do trabalho, e em vez de ir direto para casa, resolvi passar na frente da casa dela. Eu sabia onde ela morava. Na verdade, tinha sido eu a indicar aquela casa para ela. Passei assim, bem devagar, com o carro a menos de 20 por hora. Só que, para minha decepção, não vi nem o seu sinal. Mas tinha gente em casa, isso eu percebi, porque as janelas estavam abertas. Dei volta na quadra, passei de novo agora em sentido contrário, mas não tive sorte, porque não havia. Olha, eu voltei para casa tão frustrado porque queria tanto vê-la, mesmo que fosse de longe. Lembro que um dia estava sem fazer nada em casa e comecei a mexer na internet, a procurar o seu nome nas redes sociais. Eu tinha quase certeza, que iria encontrá-la por ali. Ela não ia estar ali na minha frente, mas pelo menos se a encontrasse na rede social, podia convidá-la para ser minha amiga. Na verdade, eu sei que é difícil a gente encontrar uma pessoa assim só pelo nome, mas sabe, parecia até que eu estava com sorte. Porque apesar de ter demorado mais de uma hora, de repente me deparei com a foto dela estampada ali naquela tela. Olha, eu fiquei tão emocionado. Parecia um menino. Ela estava com aquele sorriso mais lindo do mundo. Na verdade, só encontrei o seu perfil
porque coloquei também o nome do bairro em que a gente morava, junto com o nome dela, no filtro de pesquisa. Olha, eu fucei tanto naquela internet. E quando encontrei o seu perfil, acessei tudo. Postagens, fotos, comentários. Na verdade, eu queria saber de tudo que fosse possível sobre ela. E tinha cada foto linda, inclusive dela na praia, de biquíni. Na verdade, tudo isso só serviu para mexer ainda mais com a minha imaginação. No fim, lhe mandei um convite de amizade. Ela ainda demorou um pouco para ver, mas acabou me adicionando. E foi desse modo que a gente começou a trocar mensagens. Eu aproveitei para fazer um verdadeiro questionário. E fiz tanta pergunta, quis saber de tanta coisa. Coisas que eu não tive coragem de perguntar pessoalmente, eu perguntava através daquele aplicativo. Demorou mais ou menos umas 2 semanas, ou 3. E eu tive, enfim, coragem de perguntar pelo seu marido sobre a separação. Perguntei, inclusive, se havia alguma chance de reconciliação. Começamos a falar sobre esse assunto e eu perguntei. Só que a resposta me deixou meio frustrado. Ela falou: olha, Josué, vou ser bem sincera com você, viu? Sempre fui uma mulher de opinião muito firme. Não acho que a gente vá voltar. Mas ele ainda anda me cercando, vindo atrás de mim, propondo uma volta. Só que não sei te dizer se isso pode ou não acontecer. É como diz aquela frase, né? O futuro a Deus pertence. Depois ela também fez perguntas sobre a minha vida. Quis saber também se havia alguma chance de eu me reconciliar com a minha ex. E eu falei com todas as letras que não. Que no meu caso, pelo menos, não tinha volta. Sabe, aos poucos a gente foi se aproximando, ganhando mais confiança, intimidade. Nossas conversas sempre se davam assim, pelas redes sociais. Até que um dia eu perguntei se ela aceitava jantar comigo. Ela pensou um pouco, devia estar hesitante, a julgar pela demora, né? Até que, para minha alegria, acabou aceitando. Acabamos indo a um restaurante naquela noite mesmo. E ela estava tão linda. Mas apesar de ainda não ter acontecido nada entre nós, e talvez nem acontecesse, né? Naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvida de que estava encantado por essa mulher. Tanto que andava pensando nela o dia todo. Começou devagar, foi se intensificando, até que chegou o dia que eu já acordei pensando nessa mulher. Só dava Vera no meu pensamento. E foi um jantar tão gostoso. Ela adorou o restaurante. E eu aproveitei aquele clima leve, gostoso, para de repente abrir o coração. Falei que andava pensando nela, naqueles últimos tempos. Diz que a imagem dela não saía do meu pensamento, e não saía mesmo. Só que, de repente, sei lá, ela acabou meio que cortando a minha onda. Então, Josué, eu não vou mentir para você. Eu também ando pensando em você assim, mais do que o normal. Mas eu acho melhor a gente ir devagar. Sabe, eu não estou me sentindo assim preparada para me envolver com outra pessoa. Você entende? De repente, se você tiver um pouco de paciência comigo, quem sabe, né, mais tarde. Naturalmente que falei que entendia e que estava tudo bem, que teria toda a paciência do mundo. Mas ela ainda acrescentou: mesmo assim, Josué, não estou te prometendo nada. Você me entende, né? Ah, meu Deus, ela estava me pedindo muita compreensão. Porque, sabe, ela não falou assim com todas as letras, mas cortou o meu barato. Me senti meio frustrado, mas
Pelo menos agora, ela sabia dos meus sentimentos. Já era um progresso. Para não dizer que não aconteceu nada entre nós naquela noite, ganhei um beijinho quando a deixei em casa, quando a gente foi se despedir. Mas foi um beijinho assim tão rápido. Para mim, no entanto, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Aquele beijo, aquele selinho, por mais simples que tenha sido, me fez ganhar a noite. Voltei para casa me sentindo um adolescente que ganha o primeiro beijo da namorada. Naturalmente que não desisti, até porque ela não me deu um fora, né? Apenas pediu um pouco de paciência comigo. Ainda voltamos a nos encontrar outras vezes. Conversamos um monte pela internet. Até que um dia aconteceu o nosso primeiro beijo de verdade. Assim, para valer. Sem exagero nenhum, foi o melhor beijo da minha vida. Nem nos meus momentos mais quentes com a minha ex-mulher, por exemplo, eu tinha provado um beijo tão gostoso. Aquele beijo realmente mexeu comigo. E aí eu não tive dúvida nenhuma de que estava gostando dela de verdade. E não era pouco. Aliás, eu tinha tanto medo de que ela ainda sentisse alguma coisa pelo ex-marido. Toda vez que a gente conversava, que eu propunha de sairmos, irmos a algum lugar, eu ficava esperando que ela dissesse alguma coisa assim nesse sentido. Ficava com medo de que ela dissesse que amava o marido ainda, que ainda tinha esperança de que os dois pudessem reatar. Por isso achava melhor não deixar nada mais íntimo acontecer entre nós. De todo modo, nessa noite a gente trocou muitos beijos. Até que um sábado, tentei marcar para a gente sair. Quem sabe até voltarmos àquele restaurante do começo, ou uma pizzaria, ou qualquer lugar em que ela quisesse ir. Mas ela falou que não podia. Deu lá uma desculpa, disse que tinha um outro compromisso, e eu tentei entender, naturalmente. Não forcei a barra. Mas, ao passar diante da casa dela, eu vi uma coisa que me deixou meio preocupado. Vi que tinha um carro estacionado ali na frente do portão, inclusive sobre a calçada. Olha, eu fiquei com o coração tão apertado. Só de imaginar que pudesse ser o seu ex-marido. Mas foi a primeira coisa que me ocorreu. Tanto que, em vez de seguir meu rumo, intrigado, contrariado e com ciúme. Isso sem nem saber se era mesmo o cara, né? Eu parei com o carro ali perto e fiquei de olho. Sabe, agi como um cara paranoico. Fiquei ali estacionado por quase 3 horas, acredite quem quiser. Já eram quase 11 horas da noite, quando vi aquela movimentação ali na frente. E quando vi aquele homem saindo pelo portão, e vi a Vera logo atrás, me deu uma coisa tão ruim. Ela, na verdade, nem saiu pelo portão. Ficou ali do lado de dentro do quintal, certamente esperando aquele cara entrar no carro e ir embora. Na minha cabeça, só podia ser o ex-marido dela. E aquilo teve um impacto tão negativo em mim. Fiquei tão perturbado, tão desequilibrado. Sei lá o que eu pensei, mas o que me veio na cabeça é que os dois pudessem ter se acertado. Sabe, de repente até voltado, reatado o relacionamento. Até hoje não sei o que deu em mim para ligar o carro, acelerar e parar bem ali na frente dos dois. Sei lá o que ela pensou quando me viu saindo. Olha, me bateu um ciúme tão grande que eu... Sabe quando você não se dá conta quando perde o bom senso? Que eu já fui
perguntando. Por isso que você não quis sair para jantar comigo, né, Vera? Tava aí com esse cara, né? Quem é ele? É teu marido? O sujeito, então, saiu do carro, no qual já tinha entrado, e perguntou, assim, o que estava acontecendo. Olhou para Vera e perguntou quem era eu. E por que é que estava falando daquele jeito com ela. Lembro que ela falou assim, olhando meio espantada para mim. Depois se dirigiu ao cara. Não é nada, Júlio. Pode ir que eu resolvo. Ele ainda perguntou se ela tinha certeza. Ficou me olhando assim de um jeito meio esquisito. Mas como a Vera falou que sim, ele entrou de novo no carro e se foi. E foi bem nessa hora que ela se virou para mim com a expressão de zangada e perguntou: o que está acontecendo, Josué? Você bebeu, por acaso? Eu estava tão desequilibrado que, em vez de responder, voltei a perguntar quem era aquele cara. O que esse sujeito está fazendo aqui na tua casa, até essa hora? Sabe, me comportei como se ela fosse minha namorada. Como se tivéssemos um relacionamento. E a verdade é que a gente não tinha relacionamento nenhum. Ela não gostou. Claro que não gostou. Nem eu mesmo sei o que deu em mim para falar com ela daquele modo. Quer dizer, saber eu sei, né? Fiquei morrendo de ciúme. Fiz aquilo por impulso. Não raciocinei direito. Perdi a razão. Ela então me falou que aquele cara era sim, seu ex-marido. Mas que eles não estavam fazendo nada demais. Ele tinha apenas ido para ver a filha. E depois acabou ficando para o jantar. E o bobo aqui, em vez de aceitar aquela explicação, pedi desculpa. Não, eu ainda insisti. Será que foi só isso mesmo, velho? Dessa vez, ela não falou nada. Percebi que ficou irritada comigo. Ficou me olhando assim durante alguns segundos com uma expressão de quem realmente não estava gostando nada daquela minha atitude. Nessas alturas, a mãe dela já tinha até saído ali na porta para ver o que estava rolando, porque eu já estava falando num tom assim alterado. Foi ela, aliás, a mãe dela, que pediu que eu fosse para casa. A Vera reforçou o pedido, dizendo que já estava tarde e que depois a gente conversaria. Relutei um pouco. Falei mais algumas coisas que não devia, até que, emburrado, entrei no carro e saí. A verdade é que acabamos conversando naquele dia mesmo, só que por mensagem. Ela falou que não esperava que eu tivesse aquele tipo de comportamento e que estava muito decepcionada comigo. E o pior é que ainda acrescentou: só que no fundo, foi até bom, sabe? Pelo menos eu te conheço assim no começo, né? E pelo menos, Josué, não perco mais meu tempo com você. Imagino como que eu me senti quando ela falou aquilo. E ainda mandou outra mensagem em seguida. Você quer saber de uma coisa, Josué? Eu estava até pensando em te dar uma chance, viu? Aceitar teu pedido de namoro. Mas hoje eu percebi que você é muito descontrolado. Esse teu jeito aí me assustou, sabia? Será que foi por isso que o teu casamento não deu certo? Me desculpa, mas acho melhor a gente se afastar. Por favor, não me procure mais. Olha, eu tentei de tudo. Mas ela realmente estava decidida. E foi assim, desse modo patético, que terminou tudo aquilo que nem bem chegou a começar. Na verdade, nunca tivemos nada sério, nada. Meia dúzia de beijos, se tanto, foi tudo o que aconteceu entre a gente. E mesmo assim, ela ficou o tempo todo na defensiva, demonstrando medo de se envolver. Até que no fim,
acabei completando a cena toda. O trabalho, o serviço, que aliás foi o pior serviço da minha vida, o de afastá-la de mim, por conta daquele meu comportamento idiota, estúpido, infantil. Eu acabei por assustar aquela que eu queria para mim, com aquele meu jeito, aquela minha agressividade. Foi isso que ela falou. E nem precisava falar, porque depois eu acabei percebendo que fui um tolo. Que pena, viu? Porque eu estava gostando dela de verdade. Mas fazer o quê se ela não quis? Não desistia assim tão fácil. Insistia um monte, até que no fim ela deixou muito claro que nada mais iria acontecer entre nós. Que pena. A mim agora só resta sufocar esse sentimento, apagar a imagem dela da cabeça, tentar arrancar essa paixão do meu peito, essa ilusão da minha alma, esse amor que poderia ser bonito, mas primeiro por causa do medo que ela teve de se envolver e depois, pior ainda, por conta da minha estupidez. Um amor que, pelo menos na minha cabeça, prometia tanto, mas que acabou terminando, como eu já disse, antes mesmo de começar. Não perca na próxima quarta-feira, 27 de abril, às 15 horas. Até que dali a pouco a porta se abriu e eu vi surgir aquela mulher diante de mim. Ela ficou me olhando assim, com aquela cara. Aí perguntou o que eu queria. Minha voz saiu engasgada. Eu queria falar com o Carlos. Ele está? Está. Mas posso saber o que você quer com ele? Antes que eu dissesse qualquer coisa, escutei a voz dele, vinda lá de dentro. Quem é, Juliana? É uma mulher aqui querendo falar com você, amor. Eu escutei aquela última palavra, amor, e estremeci. Amor? Mas como assim? O que significa isso, meu Deus? Olha, eu fiquei tão preocupada com uma ligação que recebi da minha tia. Segundo ela, minha mãe tinha caído um tombo bem feio em casa e tinha quebrado a bacia. Detalhe, isso já tinha acontecido fazia 3 dias. Minha mãe já tinha, inclusive, passado por cirurgia. Já estava em casa, se recuperando, e só agora a tia tinha conseguido me avisar. Porque, segundo ela, meu celular só dava desligado. De fato, eu tinha mesmo deixado o meu celular no concerto e só tinha pego o aparelho naquele dia específico. Minha mãe e minha tia moravam em Rio Branco do Sul. E eu era a única filha. E a tia, naturalmente, estava muito preocupada com o fato de não ter ninguém para ficar cuidando da mãe, já que ela tinha de trabalhar e já tinha perdido 2 dias de serviço. Ele estava ligando justamente para ver o que podia ser feito. Na verdade, ela queria que eu fosse para lá para ajudar a cuidar da minha mãe. Deus do céu, que situação! Não bastasse a mãe ter sofrido aquele acidente, está lá precisando de cuidados, eu ainda precisaria ir para lá para ajudar, passar uns tempos com ela. Olha, me vi numa situação assim, praticamente sem solução, porque eu também tinha o meu emprego, o meu trabalho aqui. Tudo bem que trabalhava como diarista, podia conversar com as minhas clientes, expor a situação, só que também tinha o Carlos, meu namorado. Na verdade, esse é que era meu maior problema. Quer dizer, eu digo namorado, uso esse termo, mas a gente já estava praticamente morando juntos. Eu passava mais tempo com ele, ali na casa dele, do que na casa de uma amiga, onde estava hospedada. Até pensei em conversar com ele, ver como ele podia me ajudar, ou de repente se eu podia trazer a minha mãe para cá, para ficar com a gente, pelo menos uns tempos. Mas conhecendo esse homem do jeito que eu conhecia, olha, eu
já sabia de antemão que ele não ia concordar. E não deu outra. No que contei o que tinha acontecido com a minha mãe, no que cogitei a possibilidade de trazê-la para passar uns dias com a gente, ele já foi torcendo o nariz. Como que você vai trazer tua mãe para cá, Jaqueline? Olha o tamanho dessa casa. Mal cabe nós dois aqui. Você me desculpe, mas não tem como, né? Eu já imaginava que ele fosse reagir desse jeito. Tá certo que não era de todo uma vontade, porque a casa realmente era pequena. Só tinha quarto, cozinha e banheiro, mas, sei lá, eu senti que ele podia ter me dado um pouco mais de apoio naquela hora que eu estava precisando tanto. Cogitei alugarmos uma casa maior, com 2 quartos, mas ele também disse que não tinha como. Ficou botando um monte de entrave. Depois, sentindo resistência por parte dele, pensei em conversar com a minha amiga na casa de quem eu estava passando uns tempos, mas só que sei lá, eu já estava de favor ali na casa dela. Sabe, também não queria incomodar e resolvi deixar quieto.